Bom, então eu estarei falando sobre o desenvolvimento da nossa fé. Nós já sabemos, quem é da casa sabe, que esse ano de 2019 é um ano do quê? Amadurecimento. Nós entendemos da parte do Senhor que Deus estará trabalhando nas nossas vidas para um amadurecimento. Glória a Deus por isso. Legal, muito bom. Só que tem uma coisa, para nós amadurecermos é necessário algumas situações, algumas movimentações para que verdadeiramente a gente possa amadurecer. Porque a gente entendeu que aquilo que a palavra do Senhor diz, que se o herdeiro for menino, ele não pode se apoderar da herança, não é verdade? Mesmo ela sendo dele. É necessário que ele seja maduro, para então poder tomar posse daquilo que já é dele, de toda a sua herança. Então nós que estamos buscando por autoridade, estamos buscando por maiores fluências no Senhor, nós que estamos buscando por todo o mover que já é nosso do Espírito, né? Por essa herança, a herança que Deus conquistou para nós na cruz do Calvário realmente é gigantesca, é algo incrível, é sobrenatural. Nós que queremos nos apoderar dela, precisamos estar maduros. E aí, com esse entendimento, nós precisamos compreender que não há maturidade sem fé. É impossível sermos um povo maduro se não caminharmos em fé. Eu confesso algo para vocês que todos os dias, nas minhas orações, eu oro por sabedoria. Porque eu entendo, não sei se você entende como eu, que inteligência fala de uma habilidade que o Senhor nos deu. A inteligência, uns mais inteligentes, outros não tão inteligentes, mas a inteligência fala sobre algo que foi liberado sobre toda a humanidade. Porém, sabedoria procede do Senhor, ela vem do alto. A sabedoria é algo que Deus libera, assim como liberou a Salomão. A grande maioria, ou talvez todos, sabem da história de Salomão. Em sonho, Deus o visitou e então disse para ele o que ele gostaria e ele disse sabedoria. Então, nós sabemos que a sabedoria é algo que o próprio Deus libera sobre nós. E uma das coisas que eu sempre pedi a Deus foi sabedoria. Porém, quero confessar aqui algo que depois eu vim a entender que eu não poderia continuar a me mover assim, é que eu não tinha prática, até então, de buscando por fé. Porque no meu pouco entendimento, eu entendia que já tinha uma porção de fé que já era necessária para eu me mover no reino do Senhor. Porque eu sempre criei que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, sempre criei na sua palavra, eu creio na sua palavra, mas a real é que quando nós nos deparamos com algumas situações, a gente vê que a gente é muito necessitado de fé. Então eu penso que é algo que precisa ser muito falado, porque a falta de fé nos faz parar em muitos lugares. E eu gostaria que você abrisse comigo Tiago capítulo 1. Amém? Tiago capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Eu confesso para vocês que quando eu lia esse texto da palavra do Senhor, e assim, com muita liberdade que eu tenho na presença do Senhor, não de maneira alguma zombando ou faltando com respeito, porque o nosso Deus realmente é poderoso, mas eu tenho a liberdade com Ele. E eu disse: Deus, eu quero dizer para o Senhor que isso daqui parece uma piada.
meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Quem aqui acha o máximo passar por provações? Levanta a mão. Pastor, eu amo. Eu acho incrível. É uma delícia passar por provação. Não. Ninguém acha uma delícia passar por provação. Como assim? Por que Tiago está dizendo, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por provação? Eu disse, Deus, a tua palavra, ela é verdadeira. Ela é real. Ela é poderosa. Mas não faz sentido, Senhor, essa declaração de Tiago dizendo, pô, meu, ele é muito santo esse cara, ele é demais. Para dizer que maravilhoso, que incrível, que alegria passar por provações. E aí o Senhor começou a ministrar o meu coração. Mediante a todos os processos de amadurecimento do Senhor. Eu gosto muito de ministrar aquilo que eu ou aprendi ou estou aprendendo. Porque eu posso falar de algo que verdadeiramente eu estou vivendo, então eu acho que isso é real. Então essa palavra sobre o desenvolvimento de fé, ela é real na minha vida. Eu estou vivendo esse processo. Porque há uns meses atrás, veio uma provação tão grande sobre a minha vida, tão grande, tão difícil. Foi daí que saiu a síndrome da vitimização, que eu já ministrei aqui. Então Deus há um tempo me colocou dentro de um processo de amadurecimento, de humilhação, de quebrar o vaso. Sabe aqueles processos assim que quebra o vaso e você fala, agora não sobrou nada, Jesus. De repente ele faz de novo. Aí ficou algumas falhas e ele quebra de novo. É esse processo delicioso aí. E eu dentro desse processo de dor, de dificuldade, de eu não posso entrar no lugar de vítima, eu preciso avançar, com o entendimento do amor do Senhor, com o entendimento da fidelidade do Senhor, com o entendimento da realidade de quem de verdade o Senhor é na minha vida, sabendo que Ele é sempre presente. Todo esse entendimento sempre foi e sempre esteve comigo, mesmo em meio às provas e às adversidades. Mesmo sabendo que o Deus no qual nós servimos é um Deus presente, Ele não está lá longe, Ele está bem próximo de nós. Mesmo sabendo que Ele está me ouvindo, mesmo sabendo que eu posso ser abraçada por Ele, mesmo sabendo que eu tenho o colo dEle, mesmo sabendo que Ele é o Deus que me cura e me liberta, houve um momento dentro do processo do Senhor, de provação na minha vida, que eu cheguei em uma conclusão. Eu não tenho fé para superar isso, Deus. E então o Senhor começou a me ensinar o que Tiago estava dizendo. Porque Tiago diz, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria, porque a ótica de Tiago não é uma ótica humana sobre a provação. A ótica de Tiago é uma ótica do reino. É uma ótica com entendimento nos processos do Senhor. É uma ótica que entende eternidade. Então, com essa ótica, entendendo que todo processo, toda provação que vem sobre a nossa vida, ela não vem à toa, então gera-se grande motivo de alegria. E é muito interessante porque assim, ele fala sobre essa alegria por passar por provações. Aí ele diz assim, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então assim, presta atenção aqui comigo. Quem aqui já fez uma prova para nada? Diz, pastora, eu fiz uma prova para nada, simplesmente fiz a prova. Não. Você faz uma prova, por mais que os nossos jovens que querem ver a sua qualidade, né, de entendimento, tal, o quanto estão capacitados ou não fazem o Enem, não é verdade? Mesmo que você não vai utilizar aquela prova do Enem para alguma coisa, você faz para saber sobre, para você testar a sua qualidade, não é verdade? O seu entendimento sobre o que está rolando, não é verdade? Não é para isso? Então aqui ninguém fez uma prova para nada, você faz para um resultado. E você obtém um resultado dentro dessa prova, não é? Então ele está dizendo assim, eu quero que vocês entendam na ótica correta sobre as provações. Quem aqui passa por provações? Os que não passam, depois vocês podem vir orar por nós que passamos.
Vocês devem estar em outro lugar em Deus que ninguém está. Amém? Porque a palavra do Senhor diz assim, no mundo, o próprio Deus, no mundo vocês terão aflições, mas tenham de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Ou seja, ninguém está livre das provações. Aleluia, glória a Deus. Todo mundo vai ter o seu dia mau. Agora, a maneira como nós encaramos esse dia mau é o segredo do negócio. E aí ele está dizendo assim, quando vocês passarem por provações, a prova da sua fé. Então ele está dizendo assim, o que ele está dizendo para nós? Ele está dizendo assim, a provação, meus irmãos amados e queridos, que estão aqui nessa noite, nada mais é que um medidor da sua fé. A provação, ela só vem para dizer o quanto você tem de fé ou não. E é muito interessante porque há determinadas áreas da nossa fé, ou determinados momentos que nós passamos por provas e passamos assim, tiramos de letra. Não é verdade? Às vezes dá aquela baladinha assim, mas nada muito grave, e você segue, não é? Por quê? Por que isso? Porque há medidas de fé. Há medidas de fé. Não significa que porque você venceu uma provação, que na próxima você vai tirar de letra. É necessário nós entendermos que a nossa fé está sendo provada a todo tempo. Agora pergunta para mim, por que Deus faz isso, pastora? Se Deus é tão bom. Sabe por que Deus faz isso? Porque Ele ama nos ver crescer. Porque Ele quer um povo maduro, um povo que entende de verdade o seu amor e a sua fidelidade. Então, Deus permite provações para sinalizar a nós quais são as áreas que estão precisando crescer em fé. É para isso que Deus permite. Agora, com essa ótica de visão, dá ou não dá para ter alegria? Já está melhorando, não muita alegria, pouca alegria, mas já dá pra... Calma que vocês ainda vão ficar com muita alegria. Pouca alegria, mas dá para ir. Como eu entendo que uma provação, uma adversidade, uma dificuldade vai bater a minha porta e a minha fé será provada nisso, eu já fico mais esperto, não é verdade? Você vai fazer uma prova que é muito importante para você de qualquer jeito? Não, não vai. Você vai muito bem posicionado naquilo, não é? Bom, então se eu entendo que a provação está vindo até mim porque eu preciso... Não é que Deus não sabe o nível da sua fé. Deus conhece todas as coisas, Deus é onisciente. Deus sabe o quanto você o ama. Você que não sabe o quanto ama Deus. Deus sabe o quanto, os seus limites, você que muitas vezes não sabe dos seus limites. Mas quando Deus permite uma provação vir sobre nós, Ele quer nos comunicar o nosso real estado. Vocês estão entendendo, igreja? Vocês estão comigo? Deus está querendo mostrar para nós se nós somos imaturos ou infantis, imaturos ou maduros. Se mediante a aprovação eu faço birra, bico, cara feia, porque isso é coisa de menino, de criança, ou se eu me posiciono como um homem e uma mulher de Deus maduro. E qual é a gravidade disso? Para imaturos não tem como ter herança. Ou tomar posse. Até tem herança. A herança é sua. Se você é filho de Deus, meu irmão, a herança é sua, certo? Só porque você é filho de Deus, a herança já é sua. Agora, que você vai tomar posse dela já é outro negócio. É maduros que tomam posse dela. Bom, então aí, mediante a adversidade e a aprovação, a minha fé é provada. O texto que nós lemos diz que essa fé provada produz perseverança. Olha que interessante. Perseverança é estabilidade. Presta atenção aqui. A fé, quando ela é provada e aprovada, porque não significa que você fez a prova e você foi aprovado, foi? Não, você pode tirar uma nota vermelha lá, né?
e ser reprovado, não pode? Pode. Aqui está dizendo assim, esse texto está dando uma nota boa para aprovação. Está dizendo assim, ó, quando a aprovação vier, a sua fé vai ser aprovada nessa aprovação. Ou seja, a aprovação é o termômetro que me submete a uma prova. Eu tendo a minha fé aprovada, eu vou receber algo. O resultado, a nota da aprovação da minha fé é a perseverança. Diga glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. É. A perseverança é estabilidade, constância, tolerância. Presta atenção nisso aqui. Característica da pessoa que não se desvia do seu propósito e de sua lealdade à fé e à piedade, mesmo diante das maiores provações e sofrimentos. É bom ou não é bom ser provado? É só depois da provação de uma fé aprovada que eu recebo perseverança. Não tem outro jeito. Então é bom ou não é bom passar por provação? É difícil, ninguém falou que seria fácil, mas é bom. Então agora eu consigo entender a ótica de Tiago. Inclusive, Tiago é um livro incrível. Leiam, é muito bom. E aí, continuando. Ele diz o seguinte, que após eu receber essa perseverança... Parando aqui. E se o resultado da minha prova não for positivo? E se eu tirar uma nota vermelha quando a minha fé for testada? Em vez de eu receber perseverança, sabe qual é o resultado disso? O resultado disso é que, se a minha fé não for verdadeiramente aprovada, eu vou ser instável, eu vou ser inseguro, eu vou ser inconstante. Muito diferente do que receber perseverança. Se a minha fé for reprovada mediante a adversidade e a provação que vir, isso produzirá dor. A provação vai vir. Quem aqui passou por uma provação e teve muita dor, frustração e gerou incredulidade em você? Sabe por quê? Que você passou por uma provação e você teve dor, incredulidade, sentimentos que não são aprovados pelo Senhor e que nada tem a ver com o Senhor, porque você não tem fé o bastante. Eu não estou dizendo que você não possui fé. Na medida. A sua fé não está na medida da provação. Então, em vez de você ser perseverante, receber perseverança, de você receber estabilidade, de você entender que você está completo no Senhor, você recebe frustração e incredulidade. Isso é só o resultado de uma prova negativa da sua fé. Entende? Quantos estão entendendo? O resultado negativo da provação sobre a nossa fé é dor, incredulidade, frustração e por aí vai. Desânimo, desistência, canseira, enfado, todas essas coisas de ruim. Então a gente precisa entender que toda aprovação terá um resultado. Comigo aqui todo mundo? Toda aprovação vai ter um resultado, certo? Bom ou ruim. Toda prova, quando ela é feita, ela tem um resultado, bom ou ruim. Isso depende, falando do que nós estamos falando aqui sobre provação, da medida da minha fé, mediante a adversidade que está vindo sobre a minha vida. Agora, a palavra está falando então que a gente vai receber uma perseverança. Agora, a perseverança fala sobre constância, tudo que eu já li para vocês. E uma coisa que a gente precisa parar para analisar. Por que eu tenho perseverado? Por que eu tenho permanecido? Eu tenho perseverado e tenho permanecido porque, afinal de contas, eu sou evangélico. Eu tenho perseverado e permanecido porque é uma regra. E a palavra do Senhor diz assim que aqueles que permanecem nele, ele permanece. Aqueles que permanecem em mim, eu permaneço neles. É isso, né? Então, é por isso que eu tenho permanecido, simplesmente porque eu tenho entendimento. Existe uma lei, existe uma regra que eu não posso desistir, por isso eu tenho permanecido. Não deve ser essa a motivação da minha permanência. A motivação da minha permanência é o que diz o resto do versículo, que diz assim, que aqueles que permanecem, vamos lendo aqui, ó, e a perseverança, ou seja, aquele que permanece,
deve ter ação completa. A perseverança gerada pela aprovação da sua fé deve ter uma ação completa. Sabe o que significa essa ação completa? Que não carece de nada para estar completo. Adulto, maior de idade, maduro. É a mesma palavra que é utilizada para maduros. No grego, essa palavra é teleios, que significa maduros. Então ele está dizendo assim: se vocês forem aprovados na provação que vai vir sobre vocês, à medida da fé de vocês dar um resultado de perseverança, vocês vão ter uma ação completa. É o resultado da perseverança, uma ação completa. Essa ação completa diz que nós então seremos maduros e íntegros. Pessoas maduras e íntegras sem que falte a vocês coisa alguma. Então eu entendi que não basta orar por sabedoria. É necessário que nós oremos por fé. Porque às vezes nós estamos sendo reprovados e nós já estamos como pessoas que dizem que creem em Deus, mas o nosso posicionamento é todo de incrédulo. Por quê? Porque eu já estou cansado. Por quê? Porque eu já estou frustrado. Por quê? Porque eu dou muito pouca atenção à medida da minha fé. E houve um momento, como eu estava dizendo, em meio à aprovação, que eu disse: Deus, sabe qual é? Eu quero reconhecer algo. Eu não tenho fé para vencer isso. Mesmo tendo vivido coisas incríveis com o Senhor, essa aprovação vai me engolir por completo. E aí o nosso corpo entra em enfermidade. E aí aumenta o nível de ansiedade, ou nasce uma ansiedade em nós. E aí abre-se espaço para muitas desordens dentro do nosso interior. E aí a gente começa a buscar: mas como que eu faço para vencer isso? Como que eu faço para vencer isso? Só usamos muitos recursos, mas não usamos o básico, que é um clamor por ativação de fé nas nossas vidas. Todos nós fomos criados pelo Senhor, amém? Quantos creem nisso? Tudo que o nosso Deus cria é bom. E quando o Senhor nos criou, eu creio que Ele liberou sobre nós uma porção de fé. Se você sair lá fora para qualquer pessoa, mesmo que ela não professe a Jesus, e você dizer para ela: você tem fé em Deus? Ela vai dizer sim. Nós chamamos isso de fé natural, não é isso? Nós chamamos isso de fé natural. Então todos nós temos uma porção de fé. Só que é necessário que essa fé cresça. É necessário que essa fé se desenvolva. E é muito interessante que, se nós continuarmos lendo aqui, ele diz assim, que se a gente tem falta de sabedoria, ele está falando sobre fé, sobre provação. E de repente ele diz assim: só que se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus a todos que dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé. Aí eu disse: que Deus, palhaçada. Se eu tenho que pedir sabedoria porque eu não tenho fé, se eu estou precisando de pedir fé, como que eu vou pedir sabedoria com fé? Não faz muito sentido, né? Peraí, eu tenho que orar por fé para vencer essa provação, mas aí então eu vou ter que pedir sabedoria com fé. Não, Deus, eu não tenho fé. E é muito interessante porque todos nós temos uma porção de fé. Como eu disse, todos nós temos uma porção de fé. Então ele está dizendo assim: mesmo que pequena a sua fé, utilize ela para pedir sabedoria. E sabe por que ele colocou sabedoria no meio disso aqui? Ele colocou sabedoria porque sábio é quem entende que precisa de fé para vencer as suas provações. Então eu utilizo mesmo que uma porção pequena de fé para chegar diante do Senhor, porque a palavra de Deus diz assim que é necessário que todos aqueles que se aproximem dele creiam, tenham fé, que Ele é um Deus galardoador. Então Ele está dizendo assim: mesmo que a sua porção de fé seja pequena, utilize ela para pedir sabedoria, porque quando vocês forem sábios, vocês entenderão que sem fé, vocês não vão conseguir caminhar no meu reino. Quantos aqui querem caminhar com poder, com autoridade, em revelação no reino de Deus? Sem fé é impossível nem se achegar à realidade de quem Cristo é.
é impossível contemplarmos a sua face. Entende? E às vezes a gente tem fé para contemplar a face do Senhor, só não tem fé para vencer as provações. Medidas de provações. A palavra do Senhor diz assim que quanto mais me é dado, mais me é cobrado. Não é isso? Então, peraí. Se eu estou me posicionando em Deus para avançar no reino do Senhor, em autoridade, em conhecimento, vocês há de convir comigo que conforme o Senhor for me dando entendimento, revelação, conhecimento, conforme eu for avançando no meu nível de intimidade, de relacionamento com o Senhor, vocês há de convir comigo que a nossa fé precisará ser provada em níveis maiores do que já foram. Por quê? Porque nós precisamos nos tornar mais maduros para poder ter mais autoridade. Quantas vezes nós oramos para o Senhor, Deus me dá autoridade, Deus eu quero fluir em poder. Precisa ser maduro, e para ser maduro precisa ser aprovado nas provações. Precisa perseverar, não tem outra maneira. Bom, aí ele diz assim, então peça a mim sabedoria, peça com fé, sem duvidar. Por quê? Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense que tal pessoa receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e instável em tudo aquilo que faz. Então ele está dizendo assim, não adianta vocês tentarem se mover no meu reino, não adianta vocês tentarem ser pessoas maduras, se vocês forem instáveis. Quantas vezes nós acordamos amando a Jesus e quantas vezes nós acordamos e nem nos lembramos dele? Quantas vezes nós temos prazer em sentar e estudar a sua palavra e quantas vezes a gente larga ela lá empoeirando? A primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a realidade é que há muita inconstância em nós. E por que há inconstância em nós? Porque nos falta fé. Seria muito bom se tudo aquilo que a gente diz que crê, de verdade a gente cresce. Entende? É necessário. Eu entendo que o Senhor está nos fazendo viver aquilo que nós estamos professando. Se estamos dizendo que somos um povo de fé, então vamos ver se realmente temos fé. Se estamos dizendo que amamos a Jesus e morremos por Ele, vamos ver se realmente isso é verdade. E isso não diz sobre um Deus mau. Isso não diz sobre um Deus que virou as costas para nós, jamais. Isso diz sobre um bom Pai que quer nos fazer crescer. Isso diz sobre um bom Pai que quer nos dar autoridade. Isso diz sobre um bom Pai que quer nos fazer verdadeiramente usufruir de tudo que Ele conquistou na cruz do Calvário. Quanta alegria nisso! Estão mais felizes por passar por provações? Aleluias! Glória a Deus! Eu acho muito interessante, e eu peço para que vocês abram Lucas 22, versículo 28, do 28 ao 34, nós estaremos lendo. Você há de concordar comigo que Pedro, sabe Pedrão, gente? O sanguíneo da Bíblia? Ele é o cara. Vocês há de concordar comigo que aquele homem era um homem de fé, não era? Bom, se ele não tinha fé, o que sobra para mim? Porque ele teve a revelação de quem era Cristo muito antes dos discípulos, muito antes de qualquer pessoa, não é verdade? Quando o Senhor olha para ele e diz, quem diz que eu sou? Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele diz, Pedro, não foi carne ou sangue que te revelou isso, mas o meu Espírito. Cara, para ele chegar nesse nível de revelação a respeito de Cristo, ele era um cara de fé, não era? Vamos ler o que diz aqui, ó. O próprio Jesus estava dizendo isso quando ele estava prestes a cumprir aquilo que Deus o ordenou a fazer, ir para a cruz. Jesus estava dizendo aos discípulos isso, ó. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas... Então a gente está achando que a gente é mais bonito que Deus, né? O próprio Jesus passou por provações, mas a gente não quer passar. Vai lá. E eu designo... Presta atenção na profundidade e no poder disso aqui. Fica vendo aqui quem você é.
De novo, vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações. E eu designo a vocês um reino. Assim como meu pai o designou a mim. Olha o que ele estava anunciando aos discípulos. Para que vocês possam comer e beber a minha mesa no meu reino. E assentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então ele estava anunciando sobre um lugar para os seus discípulos, não estava? Ei, vocês que têm permanecido comigo em meio às minhas provações, em meio às adversidades e às dificuldades, porque apesar dele ser Deus, ele estava como homem. Quantos concordam? Em tudo ele foi tentado, mas ele não cedeu a nenhuma tentação, certo? Em tudo ele foi provado, mas ele não caiu em nenhuma. Então aqui ele está dizendo assim, vocês que têm permanecido nas minhas provações, para que a minha fé cresça, para que eu verdadeiramente como homem amadureça. Eu quero comunicar algo para vocês. O meu pai me deu um reino. Viu como você não vai só dizer santo, santo, santo lá para sempre? Não é um céu chato? Fica vendo. O meu pai me deu um reino e aí eu dou esse reino a vocês. Para quê? Para que vocês possam comer e beber a minha mesa. Ah, meu Deus. Se assentar em tronos. Está falando de autoridade, de lugar de governo dado aos seus discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Aleluias. Julgando as 12 tribos de Israel. De repente aparece quem? Pedro. Dizendo assim, o cara que teve essa revelação. Simão, Simão. Satanás, ele falando para Simão. Simão, Simão, Satanás pediu vocês... Olha que interessante, para peneirá-lo como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. A resposta de Simão para ele. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. O que esse texto está contando para nós? Pedro, um homem de fé, que teve a revelação de quem era Cristo, que viu milagres com os próprios olhos, que andou com Cristo. Esse cara ia passar por uma provação, que Jesus já anunciou a nota negativa dele. Jesus já disse assim, é muito legal. Pedro amava tanto Jesus, que diz, eu vou com você em qualquer lugar, vou para a prisão, vou para a morte, eu te largo de jeito nenhum. Pedro honrava tanto o Senhor, entendia quem era Ele. Então isso vem provar para nós que esse entendimento que Pedro tinha e que talvez a gente tem, não nos faz vencer todas as provações. É isso que eu quero dizer. E eu, Elaine, achava que esse entendimento de que eu tinha de Deus, e que por muitas vezes eu disse, por você eu faço qualquer coisa e eu vou em qualquer lugar, assim como Pedro. Quando veio uma provação sobre mim, assim como vem Pedro, eu naufraguei. E Pedro aqui naufragou. Jesus diz, Pedro, cara, dentro dessa provação, o meu único pedido é para que você não desfaleça na sua fé. Ou seja, o vendaval vai vir, meu irmão. Coisa linda. Só que eu estou intercedendo por você, para que a sua fé não se desfaleça. Porque é a fé que faz nós vencermos as provações. O que o Senhor estava fazendo com Pedro, estava amadurecendo Pedro, para que verdadeiramente ele pudesse ocupar o lugar de governo e de estabelecimento da igreja. Pedro precisava ser um homem maduro. Não dava para Pedro, apesar de todas as revelações que ele tinha de Cristo, não dava para ele ser um menino. Prova é que Jesus disse assim, quando você se converter, Pedro, ei, ajude os seus irmãos. Olha o que Cristo falou para ele. Eu fico imaginando o que Cristo falaria para nós.
que falamos tantas coisas. Acho que o Senhor deve falar, meu Deus, se eu dar um vendalvalzinho, isso aqui já não, nem, vai falar que nem me conhece. Já some da igreja já. Mas está dizendo que por mim vai a qualquer lugar. E o Senhor ama isso. Deus não tem problema com isso. Porque muitas vezes, e eu posso dizer que todas as vezes, acho que eu posso generalizar, esse amor é real. Só que nós estamos falando de meninos imaturos que não sabem lidar com provações e que não vão a lugar nenhum, vão dar piti mesmo. Não vai a lugar nenhum. E o reino do Senhor quer te conduzir à mesa para comer e beber. O reino dos céus, o nosso Deus, Ele quer te conduzir a um reino para que você usufrua de todo o poder desse reino. E verdadeiramente o nosso Deus nos quer como igreja, como noiva de Cristo, fazermos nos assentar em tronos com autoridade. Só que como meninos, a própria palavra do Senhor diz que é terrível quando nós pegamos meninos e assentamos em lugares de príncipes. Vai dar errado, dá ruim. Dá ruim e muito ruim. Por quê? Porque o menino não sabe lidar com poder, o menino não sabe lidar com autoridade, o menino não sabe. Dá uma arma de fogo na mão de uma criança para você ver que regaça, sai matando todo mundo. Não é verdade? Dá poder na mão de um menino para você ver, faz um estrago, ele acha que ele é o rei. Ele quer pegar o lugar de Cristo sem nem perceber que ele quer pegar o lugar de Cristo, ele quer. A glória ele vai querer para ele. Mesmo pensando que está dando para Cristo. Por quê? Porque ele não sabe lidar com aquilo. E é por isso que muitas vezes Deus não nos permite ter. Então ele permite o quê? Deixa, já que esse meu filho e essa minha filha quer crescer, já que esse meu filho e essa minha filha quer amadurecer, deixa eu mostrar para ele onde que está o nível de fé. Deixa eu mostrar para ele onde está a porção de fé dele para ver se ele caminha. Só que aí, muitas vezes, essa provação, como eu disse, a gente, com uma ótica errada, uma ótica caída, igreja, o pecado não só nos separou do Senhor, o pecado fez um estrago dentro de nós. Eu falo isso na ministração do DNA, não é? O pecado fez uma bagunça dentro de nós, inclusive mudou a nossa ótica de visão sobre o reino. Então eu pego a aprovação que vem sobre mim e jogo a culpa em pessoas. Sabe, o fulano é ruim, diz que ama e não ama. Não, meu irmão, só está sendo canal de Deus e nem é de Satanás. Porque também a gente culpa o capeta. Por causa da luta, por causa da provação. Porque é o maligno que não quer deixar eu avançar. Porque é o maligno que não quer deixar eu conquistar. Porque que maligno? É o próprio Deus mostrando a sua imaturidade. É o próprio Deus dizendo, ei, você não está pronto para ocupar o lugar que você está querendo. E porque eu te amo, e porque eu não quero que você morra, eu vou te parar. E a intenção de Deus não é nem te parar. A intenção de Deus é fazer você ser aprovado. Então é necessário que tenhamos fé. Eu acho que de uns meses para cá eu nunca orei tanto por fé. E depois que eu entendi isso, eu consegui avançar. Eu estou avançando dentro do processo. Elaine, você já saiu do processo? Não. Eu estou avançando dentro do processo. Porque a fé, além dela nos trazer uma ótica diferente sobre as provações que vêm sobre as nossas vidas, a fé ela nos cura, a fé ela nos liberta, a fé ela nos restaura. A fé libera sobre nós um batismo de esperança. Talvez suas esperanças foram embora, porque para todo lado que você olha, você não vê solução. Está tudo muito difícil. Que desça sobre você nessa noite um batismo de esperança. Porque o nosso Deus é um Deus de esperança. Porque o nosso Deus é um Deus poderoso. Um Deus ilimitado. Um Deus grande.
que pode fazer todas as coisas em favor das nossas vidas? Deus não é um Deus incapacitado. Tudo que Deus deixa de fazer na nossa vida, ou é pela nossa falta de resposta correta, e então o reino não pode se mover em favor das nossas vidas, porque talvez a gente não entendeu. Quando nós estamos dando respostas erradas, é porque a gente ainda não entendeu, certo? Quando você faz uma prova e você coloca respostas erradas à pergunta, você entendeu a matéria ou não? Não entendeu. Então o que você vai ter que fazer? Estude mais um pouco. E aí esse estude mais um pouco mais uma aprovação vai vir sobre você, para você fazer de novo a prova. Isso não é legal? Isso é muito legal. E uma das minhas orações é: Deus, por favor, me ajuda a ser aprovado isso aqui, que eu nunca mais quero viver isso. Não é? Então Deus, não é Deus mata o irmão. Deus some com o irmão. Não é Deus manda juízo sobre o irmão. Não. O juízo é de Deus, meu irmão. Descansa que Ele é poderoso. Não tosqueneja o guarda de Israel. Não dorme o Deus que te resgatou e te salvou. Você pensa que Deus está cochilando? Pensa que Deus não está vendo? Pensa que Deus não sabe sobre as intenções do coração do homem? Por mais que a minha boca fale palavras boas, se o meu coração for ruim, o Deus no qual eu sirvo sabe. Eu convenço homens, mas não convenço Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Entende? Então não tem que vir juízo sobre ninguém. Tem que vir alinhamento sobre a sua vida. Justiça. Justiça é alinhamento, é as coisas no devido lugar. Então você fala assim: Deus, a aprovação ela não lembra um vendaval? Um grande vendaval que parece que vem e tira as coisas do lugar. Quando vem uma aprovação sobre você, não parece que a tua vida vira de perna pro ar? Só eu, parece? Todo mundo, né? Pois é, parece mesmo. E então, é hora da gente clamar por fé e por justiça. Eu amo a justiça do Senhor. Falo isso com temor e tremor. Porque a justiça do Senhor, por mais que ela doa, por mais que ela pareça bagunçar, ela coloca as coisas no devido lugar. Porque muitas vezes a gente não sabe colocar as coisas no devido lugar. Porque a nossa ótica muitas vezes é caída. E muitas vezes nós somos meninos. Eu gosto de exemplificar assim, dentro da nossa caminhada de fé. É como se nós fôssemos passando de fase por fase. O reino de Deus é cíclico, certo? É um reino que está em constante movimento. Não é assim que funciona? Então hoje eu sei um pouco, de repente eu já não sei mais. Por quê? Porque Deus é uma fonte inesgotável de poder, sabedoria, né? Não há falta em nada de Deus. Então Deus se move a todo tempo, seu reino também. Eu sempre preciso aprender. Se você já faz 20 anos que está na igreja, já leu a Bíblia de capa a capa e acha que tá bom, que tudo que você tinha para aprender, já aprendeu, meu irmão, você está perdido, que o Senhor te resgate nessa noite. Isso não é uma verdade. A palavra do Senhor se renova todos os dias. Eu posso saber sobre a história, mas eu não sei com toda a revelação da sua palavra. Todos os dias ela é nova e poderosa sobre mim. Todos os dias eu tenho algo a aprender sobre o amor de Deus. Você sabe que nós achamos muitas vezes, principalmente essa geração, né? De muito amor, amor, amor. Nós achamos que chegamos no topo do amor do Senhor e conhecemos tudo sobre o seu amor. Estamos totalmente enganados. Isso é meninice. O amor de Deus é tão grande que não é compreensível. Eu sempre tenho que aprender sobre o amor de Deus. Então nós que estamos no Senhor, que desejamos o Senhor, precisamos ter sempre o nosso coração posicionado para aprender e para se desenvolver. Se não for esse o meu posicionamento em Deus, eu não estou trilhando um caminho de fé e de maturidade. Compreendem? Amém? Concordam? Por mais que eu saiba sobre uma determinada área, por mais que eu domine aquela área, em Deus, nada é dominado. Sempre tem para aprender. Sempre tem para se desenvolver. E é muito interessante aqui que Pedro, então, de repente, né, passa por uma aprovação tão grande, onde verdadeiramente, assim como Cristo já havia anunciado,
Pedro nega o Senhor. Por que ele negou? Porque ele deixou de amar Jesus? Ele deixou de entender quem era ele? Era muita dor e muita dificuldade. Foi muito difícil aquela prova para Pedro. E ele precisava ser amadurecido para avançar em autoridade, como eu já disse aqui. E não é diferente conosco. É da mesma maneira. É da mesma maneira. Então, o que eu quero anunciar para vocês nessa noite? Se você acha que você já tem uma medida boa de fé, eu quero comunicar a você que você precisa orar por mais fé. Porque haverá momentos na sua caminhada em Cristo que você vai precisar de mais fé. Porque se você não tiver um aumento, um acréscimo na sua fé, você vai parar na provação. Porque ela vai vir. Entende? Sabe aquele momento que você olha para a provação e parece que o seu Deus é desse tamanhozinho assim, a prova inteira maior? Falta de fé. Não é falta de fé, é pouca fé. Entende? Mediante a adversidade do momento. Entende? Pastora, você está querendo dizer que nós não temos fé? Não. Eu estou querendo dizer que determinada prova que vir sobre nós vamos precisar crescer em fé. Porque senão vai dar ruim. Entende? E aí é muito importante, porque o resultado disso é maturidade. Abra comigo Romanos capítulo 5, já estou encerrando. Versículo 1. Do 1 em diante. É tão importante nós não nos desfalecermos na nossa fé, que o próprio Jesus disse isso para Pedro. A minha oração é para que a sua fé não desfaleça. Entende? O quanto é importante a nossa fé crescer e permanecer independente da adversidade que venha. Conforme a canção diz, né? Quando o mundo cai ao meu redor. Tipo assim, Deus, eu não tenho mais aonde me apoiar. Eu tenho que ter a fé. Todos nós cremos. Quem aqui já orou com fé? E é com fé mesmo. Por um amigo que estava passando por uma adversidade, talvez uma enfermidade, você orou com fé, declarando e acreditando no livramento, na cura, no escape de Deus para a vida dele. Quem já fez isso? Com fé você orou. E quem aqui, quando a prova bateu a sua porta, talvez até a mesma que você orou pelo seu amigo, disse, Deus, agora ficou complicado. Por que eu tenho fé para orar pelos outros, mas não tenho fé para vencer as minhas provações? É só o reino de Deus denunciando para nós que nós somos fracos de fé. Por que a igreja não vive poder? Por que não tem muitos milagres no nosso meio? É porque Deus não quer fazer? Quem aqui acredita que Deus não quer fazer? É porque Deus não quer manifestar o seu reino de poder? É porque Deus não... não, eu não vou curar ninguém, não. É por isso? Não, é porque nos falta fé. Entende? Então, é preciso sermos um povo que busca incansavelmente por fé. Sabe aquela listinha sua de oração? Fé e sabedoria é um negócio que não pode faltar. Sabe como no prato do bom brasileiro, o arroz e feijão falta? Falta arroz e feijão? Não falta, não pode faltar na sua oração. Porque aí nós vamos avançando e crescendo naquilo que Deus tem para nós. Romanos 5, do 1 em diante, diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz
perseverança, em algumas versões, paciência. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha o tamanho da importância da fé. Nós somos justificados pela fé. Abraão, o homem conhecido e chamado por o pai da fé. Gente, que é mais um cara que tem fé, que catou o seu único filho e foi sacrificar em amor ao Senhor? Abraão amou a Deus ou não amou a Deus? Quem aqui tem coragem de catar seu filho e sacrificar por Deus? Pois é, esse cara teve, então ele amou muito Deus, né? Diz a palavra que não foi nem porque ele catou o seu filho, porque já é um ato incrível. Já é um ato que, dentro do meu padrão humano, já o justificaria. Falando de um padrão de humanidade, que é um cara com mais amor a Deus desse jeito. Catar o seu único filho, um filho ainda que veio mediante uma promessa, depois de tantos anos, depois de tanta espera, depois de tanta dificuldade, cata esse menino e leva para sacrificar. Mas não foi porque ele fez isso, não foi porque ele pegou o seu filho e foi sacrificar a Deus, que ele foi justificado, diz a palavra, que foi pela fé. Por isso ele é o pai da fé, conhecido como o pai da fé. Alguém que nos ensinou de verdade e nos comunica muito bem sobre fé, uma referência de um homem de fé. E ele está dizendo assim, que essa justificação, a justificação, meu irmão, que está sobre você, não é porque você é bom. Não é porque você um dia resolveu aceitar a Jesus. O que é um erro, né? Desde quando Jesus é mercadoria barata para poder ser aceita por alguém? Ele que te aceitou. Foi Jesus que te aceitou, não foi você que aceitou Jesus? Diz a palavra que Ele nos amou primeiro. Que bagunça é essa? Não, Ele me aceitou, abriu os olhos do meu coração para que eu pudesse contemplá-lo. E quando eu o contemplei, eu disse, esse é o meu Deus. Entende? Quando os olhos do meu coração foram abertos pela misericórdia do Senhor, pelo amor resgatador do Senhor, eu olhei os seus olhos e disse, esse é o meu Deus. Entende? Então foi a fé que fez todas essas coisas. E ele diz assim, porque temos fé, então temos paz com Deus. A real é que se não temos fé, não temos paz com Deus. Por quê? Porque eu pego as provações e culpo Deus. Ou não? Às vezes a gente não fala que Deus é culpado, mas a gente pensa. Não é? Às vezes a gente nem tem coragem de culpar Deus, mas a gente até pensa que Deus é culpado. A gente até questiona, quem aqui nunca fez assim? Onde está Deus? Cadê o seu amor por mim? Quem nunca perguntou, se Ele realmente me ouve? Será que Deus não está ouvindo as minhas orações? De uma maneira involuntária, nós culpamos Deus pelas provações. E aí a gente, sem perceber, perdemos a paz com Deus. Então é necessário termos fé para que tenhamos paz com Deus. Ele diz assim, olha que importância da fé. É pela fé que nós temos acesso à graça. Ninguém tem acesso à graça sem fé. Entende? Ninguém tem acesso à graça sem fé. O que é graça? É muitas coisas, mas a graça não é só um favor imerecido. A graça é um poder e uma autoridade para vencer as adversidades. Por isso que nós precisamos nos achegar com fé diante do trono da graça. Quando você chega diante de um trono, você chega para apresentar uma causa.
Quando você chega diante de um trono, diante de um tribunal, você chega para falar sobre uma adversidade, sobre uma dificuldade, você chega para lançar uma causa. Então ele está dizendo assim: ei, está passando por prova, está passando por dificuldade, está achando que você está injustiçado, tem muita coisa. Com fé, se aproxime ao trono da graça. Não uma graça, não um trono que vai te julgar. Não está falando de um trono de julgamento, não que ele não exista, tá? Não que um trono de julgamento não exista, mas ele não está dizendo sobre um trono de julgamento, ele está dizendo sobre um trono de graça. Ou seja, chegar lá e dizer assim: eu não tenho fé para vencer tudo isso. Deus, eu não tenho maturidade para vencer isso. Eu preciso do teu auxílio, eu preciso de graça sobre mim. Então um Deus incrível, poderoso, libera graça sobre você e você sai de lá com força e com autoridade para vencer a provação. E ele está dizendo que é com fé que isso vai acontecer. Entende? E ele diz assim, que, olha que interessante, ele diz aqui com outras palavras, mas é para nós nos gloriarmos nas tribulações, porque sabemos que o quê? Tribulação produz perseverança. E ela gera também em nós a esperança que não nos decepciona. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito. É extremamente importante nós nos atentarmos a isso. Toda aprovação que vier sobre você, eu quero que você preste atenção, porque é um termômetro, porque é uma prova que você precisa ser aprovado. Nós não podemos mais ser um povo que diz que queremos viver em autoridade, que diz que queremos conhecer a plenitude do amor do Senhor, que diz que queremos verdadeiramente fluir no reino do Senhor, sendo reprovado na nossa fé. Nós não podemos mais. Se 2019 é o ano no qual Deus irá nos amadurecer, nos fazer filhos maduros, as nossas respostas mediante as provações não podem ser mais choro e birra. Porque isso fala de menino. Não pode ser mais o irmão, o culpado. Entende? Uma ótica correta sobre a aprovação diz sobre a nossa maturidade. Eu convido vocês a se colocar de pé nesse momento. É necessário, igreja, termos fé para vivermos a paz que excede a todo entendimento. Sabe o que é a paz que excede a todo entendimento? É quando o mundo cai ao meu redor, a paz que está dentro de mim permanece. E eu só consigo fazer com que essa paz permaneça dentro de mim se verdadeiramente eu crer que Deus está dentro do processo. Se você não quer viver processo, você vai com certeza estagnar. E nós já falamos aqui isso. O problema de alguém que para de crescer, é que ele simplesmente não para de crescer, ele começa a retroceder. Se você se recusar a se render aos processos do Senhor, se você resolver permanecer onde você está como um menino mesmo, porque essa é a sua escolha. É legal saber que tem um Deus que nos deixa viver as nossas escolhas, não é? Nós não temos um Deus carrasco que nos obriga a viver aquilo que não queremos viver. Deus nos dá oportunidades de vivermos aquilo que Ele tem desenhado para nós. Salmo 139 diz que antes que qualquer dia houvesse, Ele já tinha escrito a nossa história. E Ele quer que nós vivamos essa história. Quantos creem nisso? Só que para viver a história que Cristo escreveu, que Deus escreveu para você quando você estava em fome no ventre da sua mãe, eu te anuncio que há processos. E que um dos agir de Deus no processo é a provação. Pastora, eu não quero viver provação. Então, meu irmão, comece e entenda que você vai retroceder. Daqui a pouco você já nem sabe quem é Deus mais. Porque você vai se perder dentro disso daí. Com toda certeza.
Vocês estão felizes? É bom nós termos entendimento, não é? Eu não sei se isso alegra o seu coração, mas quando o Senhor começou a comunicar isso no meu coração, eu disse: Deus, o que seria de mim sem o Senhor? Com toda certeza, Deus, eu permaneceria nessa prova e eu morreria nela. Se o Senhor não tivesse comunicado para mim que o que está acontecendo comigo é falta de fé. Ele disse para mim, como me disse sobre a vitimização, na síndrome da vitimização, quando eu ministrei, ele disse: filha, você tem duas escolhas. Vai ser a vítima da situação ou vai usar essa dor para ser catapultada para um lugar que eu tenho para você? E eu disse para ele: a minha resposta é usar a dor para avançar e ser lançada onde o Senhor quer. E da mesma forma, dentro de todo esse processo, ele disse: filha, sabe por que está tão difícil e está tão grande essa prova para você? Sabe por que isso parece um gigante? E eu disse: Deus, por quê? Ele disse: porque está te faltando fé. E um dos questionamentos, como eu já disse aqui, foi: como pode me faltar fé? Eu sei que você me dá colo. Eu sei qual é o seu cheiro, Senhor. Eu sei que você me beija. Deus, és um Deus que fala comigo. Por que me falta fé? Me falta fé, Senhor. Ele disse: na medida dessa provação, sim. E depois que eu entendi isso e comecei a responder ao Senhor, sabe como que eu comecei a responder ao Senhor? Dizendo sobre a minha incapacidade de crer. Adquirimos fé em pedir fé, porque a palavra do Senhor diz assim, que fé é um dom. E ela nos orienta a buscarmos fé, a buscarmos os melhores dons, não é isso? Não diz: busquem os melhores dons? Então eu tenho várias maneiras de adquirir fé. Eu adquiro fé orando em línguas, orando no Espírito. Eu adquiro fé ouvindo e ouvindo a palavra do Senhor, seja lendo, seja ministrações, tendo contato com a palavra do Senhor. Eu adquiro fé buscando ela como um dom. E aí, quando eu me deparei com aquele gigante, eu disse: eu me rendo, Deus. Eu nunca imaginei que eu não teria fé para vencer isso. Eu achei que o motivo de toda essa bagunça na minha vida fosse qualquer outro, menos falta de fé. Mas se é isso que o seu reino está me comunicando, eu me rendo. Eu declaro a minha incapacidade em crer que o Senhor pode me curar, que o Senhor pode me libertar. Eu não tenho fé para isso. O Senhor me ajuda. O Senhor pode me dar mais fé. Será que o Senhor pode liberar mais fé sobre mim porque eu preciso? Não com questionamentos. Por que o Senhor deixou essa prova vir sobre mim? Eu sou tão fiel. Eu dizimo, eu oferto, eu sirvo, faço parte de 10 ministérios. E daí? Abraão não foi justificado porque entregou seu filho. Por que você seria justificado porque participa de muitos ministérios? Abraão não foi justificado porque entregou seu único filho. Por que você seria justificado porque é fiel, não faz mais que obrigação? Porque você vem aos cultos, porque você não perde uma vigília. E daí? É por fé. Porque você tem experiências com o Senhor, porque você chora, porque você fala sobre o seu amor. E daí? Ei, não há nada de bom que possamos fazer que nos justifique a não ser por fé. Nada, nada. Você pode ser o melhor crente, o cara de maior caráter. E daí? E daí? É só por fé, não tem outro caminho. A justificação é pela fé. Vencer as provações é pela fé. Não adianta nós chegarmos diante do nosso Deus e apresentar a nossa justiça, porque ela fede como um trapo de imundícia. Você que entende
Eu sei que essa palavra é para toda a igreja. É para minha igreja. Eu preciso de mais fé. Eu sei que virá provações sobre mim, que se o meu nível de fé não for aumentado, eu não vou conseguir. Eu tenho certeza disso. Não existe nenhuma sombra de dúvida em mim sobre isso. Não é porque eu sou pastora, não é porque eu aprendi com o Senhor a me movimentar em muitas áreas no reino do Espírito que eu vou vencer. Não é. É pela fé. Então eu me incluo dentro disso. E muito, Deus, e muito, Senhor, eu me incluo nisso. Mas você que entendeu que precisa crescer no seu nível de fé, como um ato agora de fé, vem aqui na frente.